Bom, pessoal, boa tarde. Vamos fazer então uma discussão aqui sobre essa parte de ponto, né? Ainda mais agora que temos essa mistura a mais de álcool aí. É relativamente pequena, já estava usando 27, né? Agora foi para 30. Mas é uma coisa que sempre me intrigou aqui, né? A gente sabe que o álcool ele tem uma característica que ele demora mais para entrar em ignição, né? Mas em compensação ele queima mais rápido, né? Então você precisa de uma quantidade maior de álcool para fazer o mesmo trabalho que você faria com uma quantidade menor de gasolina, né? E então, teoricamente, se a gente não fosse mudar nada na parte de relação ar-combustível, a gente teria que diminuir o ponto final do carro, né? Porque o álcool ele queima mais rápido, né? Vai acabar aquela mistura mais rápida, né? Só que o que que acontece? A gente pegou lá naquele vídeo atrás, lá a gente já fez aquela conta para aumentar, né, os giclês, para colocar uma quantidade a mais ali, um volume a mais de combustível ali para compensar, né, essa essa parte aí que enfraqueceu o combustível, né? Então a gente precisava lá na época que foi lançado o carro lá, o Fusca lá, era 15 para um, hoje você precisa de 13 para um, né? Então esses 13, 14% aí a gente aumentou ele nos giclês para colocar uma quantidade maior de combustível. Uma vez a gente colocando uma quantidade maior de combustível ali, teoricamente, também sempre falo teoricamente, porque na prática às vezes não funciona, mas teoricamente você precisa de mais tempo para queimar essa mistura, né? Então a parte final ficaria praticamente igual, né? E até adiantado, e a parte inicial teria que adiantar, né? Então, o que acontece? Eu já mostrei aqui em vídeos passados aí que tem um site americano lá, um cara que ele mudou o carro dele, o Fusca dele, para álcool, sem alterar a taxa de compressão, e ele chegou a uma conclusão que o motor precisa de 15 graus a mais do ponto inicial a gasolina para funcionar com álcool, né? Então, no caso de um Fusca que se funcionaria com 10 de inicial, ele vai para 25 ali se fosse para ficar 100% a álcool sem alterar a taxa, né? Para conseguir queimar toda essa mistura, né? Isso em toda a curva, né? Então, para os nossos 30% aí, teoricamente seria 5, né? Então, você simplesmente colocaria lá 15 de inicial e a final, que num carro original aí é 35 aí mais ou menos, iria para 40 no centrífugo, né? Só que aí que tá, uma coisa que sempre me intrigou, a diferença do da regulagem de ponto dos carros brasileiros com os carros que foram lançados lá fora. E às vezes o carro com a mesma taxa de compressão lá fora, usando uma gasolina de maior octanagem que a nossa, tem um ponto de ignição menos adiantado que o nosso, né? E é unânime. Lá fora é unânime, aqui sempre trabalhou com mais ponto, né? Até tem o caso de um inscrito do canal aqui, que depois eu peguei amizade com ele, que levou o Fusca dele para o Canadá e teve que atrasar o ponto para usar a gasolina deles lá, né? E então pode ser que seja uma característica da gasolina, mas enfim, a ideia aqui é fazer um comparativo para ver se realmente a gente precisa, né, de tudo isso de ponto, né? Então aqui é o nosso, tudo isso aqui tem na internet, viu? Foi tudo pego da internet, né? Então nosso manual clássico aqui vai mostrar, né, que ó, 1200, ó, aqui tá errado, 1200 usava 7,5, aqui já tá 10, mas é 7,5 de inicial. O motor 1600 aqui, ó, já tinha uma taxa de compressão aqui, ó, 7,2, usava 10 de inicial. Aqui, ó, o 1300, ó, 10 de inicial, 6,8 e assim vai, né?
O motor aqui no Brasil que maior teve taxa, aqui ó, 1.7, né? O SP2, aqui ó, 7,5 de taxa, 10 de inicial. E os mais novos, né? Os motores mais novos aqui, ó. No caso do Gol, ele já fazia uma mensura aqui, né? Ó. Gasolina com 20% de álcool, de 12,5 a 15. E no UA também, que equipou a Saveiro e equipou o Gol, também fazia isso. Só nesses dois carros que eles falam isso, né? Na Saveiro e no Gol. Eu tenho uma teoria sobre isso. Motor dianteiro vai receber muito vento, vai receber muito ar ali na dianteira. Ele vai trabalhar mais frio do que um motor traseiro. E isso é fácil de saber, né? Só olhar o radiador de óleo de um Gol, né? Ele é inexistente, né? E quando tem, ele não precisa, né? De tanto ar que recebe ali, né? Ele é muito pequenininho, né? É praticamente inexistente ali o radiador de óleo, de tanto ar que recebe. Então isso pode comprovar que o ar e uma mistura de combustível aí, que é um pouco mais fria, poderia brincar, adiantar mais esse ponto aí, né? Então praticamente aqui no nosso, a gente for mudar aqui para a página 99 aqui do manual aqui, que é onde começa as curvas aqui de ignição. A gente tem aqui ó, 1300, ele tinha 27,5 de curva, né? A gente constatou no distribuidor lá no vídeo passado, 27,5 de curva, com 10 inicial ia para 37,5, né? E hoje com mais 5 aí iria para 42, né? De centrífugo, né? E o Fusca ainda usava 6,8, uma taxa baixa. Agora a gente pegar aqui um 1600 aqui, ó, que já usava 7,2, né? De taxa. Quer ver? Aqui, ó, o Gol aqui, ó, o Gol usava taxa pra caramba aqui, ó, usava ponto pra caramba, aqui, ó, e vai ter 28 de ponto regulado com 15, só fazer as contas aí, é para mais de 40 de 43 de ponto, né, só no centrífugo, né, e a Saveiro também, né, olha lá, 28, né, e a gente tinha o Fusca aqui, quer ver? Deixa eu achar o Fusca 1600 aqui, ó lá, Fusca, ó, Kombi, todos com carburador, 25 aqui, né? E regulado a Kombi, esse motor aqui, regulado com 10, né? Algumas com 12,5, com taxa de 7,5, regulado com 12,5. E ponto indo até 25, né? Então, um ponto alto, né? Para gasolina da época lá com quitanagem bem inferior à de hoje, né? Tinha 80, acho que 87 de quitanagem, hoje tem 95, né? E então a gente trabalhou com isso daí, o Fusca foi regulado assim. Aí a gente tem aqui, eu tenho aqui, ó, o manual da Porsche. Esse aqui é o 911, o manual do 911, né? 912 aqui, ó, motor 912 já injetado, né? E aqui tem a ordem de ignição, a mesma do Fusca, o ângulo de permanência do dual aqui, de permanência do distribuidor da bobina é igual ao do Fusca. Ó, tempo de ignição, 27 graus antes do ponto morto superior a 3.500 com a mangueira de vácuo desconectada. Então esse carro ele avançava até 27 graus apenas, né? De ponto ali, né? Então não chegava nem a 30. E se a gente for olhar a característica do motor aqui, ó, é um motor 2.0, mas olha a taxa de compressão, 7.6, uma taxa de compressão baixa. E só isso de avanço, né? Se a gente pegar o motor do SP2 lá, ele ia até 37 de avanço, né? Enquanto esse daqui ia só até 27, 10 graus a menos de avanço no centrífugo, com uma taxa praticamente aqui igual, que o SP2 era 7,5, esse aqui 7,6, né? E
E aqui já indicava para usar uma octanagem aqui, ó, maior. No SP2 indicava para usar uma octanagem menor que essa aqui usava uma octanagem 91, a nossa é 95, com menos avanço de ignição final, né? E se a gente for ver, praticamente os Fuscas lá de fora, olha lá, aqui ó, o tipo 1, né, com 1.500 cilindradas, aqui ó, o Fusca e o Carmanguia 1.5, né, 1.500 cilindradas, ó, já tinha taxa de 7,5 e apenas, ó, ponto inicial aqui 7,5, aqui embaixo, não sei onde está o cursor aqui, deixa eu achar aqui, ó, ponto inicial 7,5 aqui, e ele só avançava, deixa eu achar onde é que está o avanço aqui, ele só avançava 28 graus, ó, com mais 7,5, 35, né? A SP2 chegava a 37 no centrífugo, mais 12 na cápsula, né? Então, praticamente aí 49, né? Graus, enquanto aqui só ia até 35, né? Então, mais 12 graus de diferença aí, né? E os outros aqui também, ó, e pedia uma octanagem de 91 aqui, ó. E aqui também, os outros também, ó, é a mesma coisa, né? O 1500 aqui, todos eles regulado com 7,5. O que mais avançava aqui, ó, foi esse aqui que foi lançado em 67, 68 lá fora, que 1500 também, né? E ele era regulado aqui com 7,5 de inicial e avançava aqui, ó, 33 no centrífugo, né? E mais 12 na cápsula. Então aqui dava um ponto bem parecido com o que era usado aqui, né? Um ponto bem alto, né? E só que aqui era usado antes da gasolina ter uma octanagem que tem hoje, né? Usava quando a gasolina tinha 87 octanos. Aqui já pedia 91, né? Então aqui, se a gente fizer as contas aqui, ó, vai dar 40 aqui no centrífugo com inicial, né? E mais 12 aqui dá 52, né? Se for juntar tudo, com vácuo, com inicial, com tudo, né? Então isso aqui foi o que mais ele tinha de avançado, né? Aí se a gente pegar aqui, ó, os 1300 aqui, quer ver? Pegar aqui, ó, lá, os 1300 aqui, ó, isso aqui é 1300, ó. Né? E já tinha uma 7,3, né, de taxa maior que a nossa aqui, praticamente a taxa do 1600 antiga, né? E o avanço era regulado também com 7,5 inicial aqui, e o avanço de ignição era apenas 28, ou seja, ele ia também só até 35, né? Então a ideia aqui é mostrar essa diferença. Lá fora sempre foram conservador nessa parte de ponto de ignição, mesmo usando, ó, octanagem maior do que a nossa aqui, ó lá, 87, enquanto aqui era 73 naquela época, né? Então a ideia de passar é o seguinte: como que a gente vai adequar esse ponto ao nosso motor agora, né? Com esse combustível, né? Então aqui de volta ao nosso vídeo. Vamos explicar agora aqui o seguinte: o que acontece aqui? Nós temos agora aqui uma situação seguinte. O nosso parâmetro qual que é? Nosso parâmetro é adiantar o ponto para queimar o excesso de álcool que está no combustível. Nem é para queimar o excesso de álcool, é porque essa mistura ficou mais resistente à detonação, né? Então a gente precisa de um pouco mais de tempo, ela aguenta um pouco mais de tempo, né? Então a gente tem que colocar um pouco mais de tempo aqui para pegar e o carro ganhar desempenho, né? Seria como se eu adiantando aqui, eu estaria simulando um aumento de taxa de compressão, né? Então, para mim usar o que era de fábrica aqui, original,
eu teria que colocar, fazer uns cabeçotes aqui com... A gente viu pelo vídeo lá, né? No mínimo 7,5 de taxa, né? Seria ideal 8, né? De taxa, né? E como os nossos Fuscas aqui no Brasil nunca foram conservadores com avanço, sempre teve o motor mais avançado, né? Em questão de tempo, só em questão de tempo de ignição, né? Não em questão de tecnologia, do que os lá de fora. Vem a questão agora. Como que a gente vai regular isso? Então, o que eu fiz nesse daqui? Eu tenho eu expliquei até no vídeo passado, né? A minha polia, ela marca aqui estático 12,5, mas na realidade ela está com 15, né? Que está funcionando, né? Então, qual que é a ideia aqui que eu passei? Vocês já viram como é que acha quanto que o distribuidor está avançando? Então, vamos supor, para ficar as contas exatas, né? Vamos supor que isso aqui ele está avançando 25 graus. Então, se eu colocar em 10 aqui, eu regular o carro em 10 aqui, ele vai avançar 35 de final, né? Vamos pegar essa cápsula aqui e vamos esquecer dela. Ela é útil, sim, ela é uma economia. Só que naquela hora que você está na estrada lá, a 80, 90 e aperta o pé para passar um caminhão, alguma coisa, isso daqui sai, só vai funcionar o centrífugo aqui dentro. Se tiver só avanço a vácuo, aí a cápsula reduz pela metade ali o avanço e para não bater pino, mas enfim. Vamos trabalhar em questão de avanço. O que a gente está comentando aqui é no distribuidor tampa alta. No tampa baixa ele já trabalha atrasado ali, o tampa baixa ele é bem próximo do que trabalha os Fuscas americano, alemão. Então ele não vai avançar muito. Então quem está com tampa baixa não precisa se preocupar com isso daqui. Pode continuar vendo o vídeo até o final, mas não precisa se preocupar com isso aqui. É só colocar 15 graus ali, 12, 15 graus adiantado e viver feliz, porque ele vai só até 42 e vai parar ali, né? As características são outras. Agora esse aqui já é um pouco mais complicado, porque isso aqui ele está combinado, os avanços. Então, se a gente simplesmente pegar aqui com a cápsula, tudo aqui, e regular ele com 42 aqui, acelerando tudo aqui com a lâmpada de ponto, e regular para não passar de 42, ele vai trabalhar com 32 só de ponto, final. Na hora que você apertar mesmo, ele vai sair 10 aqui, vai ficar com 32 só de ponto, e você tendo aqui 25 de avanço aqui, ele vai ficar com os 10. Então, se você aliás, vai ficar com 10, vai ficar com 7 inicial aqui, e é pouco para essa gasolina nossa hoje que tem álcool. Ele é pouco. Os Fuscas americanos são regulados tudo com 7,5 lá, mas lá eles não têm o álcool na gasolina. Então a gente tem o álcool aqui. Então esse 7,5 é pouco. Então a gente tem que achar meio na raça, né? E como que é isso? A gente vai coloca em 10, você sabe que ele vai até 35, aí vai sair dar uma volta, e é imprescindível que pegue uma estrada. Isso tem que ser, porque você tem que colocar teu carro lá 80, 90, ver se ele vai, é o que o rapaz comentou, meu carro não desenvolve depois dos 80. Aí, vamos imaginar, se já aumentou o giclês, isso aqui foi a primeira parte, não adianta fazer nada disso se não mexer nisso. Mexeu ali, já trocou o principal, já trocou a lenta, adaptou o carburador para isso. Agora vamos aqui. O carro tá fraco em 80, 90. Ele tá regulado com 10. Ele tá fraco. Ah, não, eu coloquei com 10. E fui acelerar ele, acelerei até o final lá. Ele deu 110, opa, no marcador lá, 110, vamos considerar que é um 1.300, se for um 1.600 aí vai mais, mas vamos por lá, então a gente está falando em cima de 1.300, deu 110. Aí eu falo, e agora, o que eu faço? Bom, se eu sei que com 10 ele chegou a 35 e ele deu 110, eu venho aqui e eu adianto um pouco para cá, para esse lado aqui, ó, assim, adianto. Eu venho aqui e eu adianto um pouquinho. Se ele tiver com o platinado, é muito fácil. Você pega
leva a lâmpada de ponto, encaixa aqui do jeito que eu expliquei lá e adianta um pouquinho, coloca para 12,5 e faz o mesmo teste de novo, é raça, faz o mesmo teste de novo. Ah, melhorou mais, ele alcançou uma velocidade um pouco maior, legal, aumenta um pouquinho aqui, foi para 15, você já sabe que de 15 ele vai para 40, que é o que eu estou usando aqui, de 15 a 40, ele vai para 40, você testou, ele foi, avançou mais um pouco, opa, conseguiu alcançar uma velocidade um pouco maior do que aquela ali, melhorou nas médias, ele conseguiu, ficou legal ali. Vai mais um pouquinho, vai adiantando, não se preocupa com o inicial, vai adiantando até ele começar a não ganhar mais nada. Você foi lá, adiantou para 40, ele ganhou, adiantou para 42, ele ganhou, adiantou para 45, já não teve melhora. Opa, pera aí. Então, eu vou voltar para 42. Aí eu vou fazer um parâmetro entre 42 e 40. O que ficou melhor? Ah, tá igual, eu volto para 40. Sempre um pouco antes. Por quê? Porque você fazer um teste desse no inverno é uma coisa, o ar está gelado, o motor está trabalhando mais frio. Agora, se fazer um teste desse quando o motor está bem aquecido, num calor, que você está lá com 35 graus, lá, calor ambiente, e o motor está bem aquecido, provavelmente ele vai grilar. Então, é assim que tem que fazer o teste. Aí você chegou lá, na curva lá, o meu motor ficou bom quando aqui tava, quando aqui foi regulado, eu fui aumentando, aqui deu 20. Então 20 com 25 eu tenho 45 de final. Porque aqui a gente achou que era 25, então eu tenho 45 de final. Só que com 20 aqui eu dou partida no carro, o motor fica balançando, fica dando contragolpe, fica chacoalhando, não tem aquela marcha lenta estabilizada, bonita, né? Fica dando, golpeando. O que eu faço? Eu venho aqui, do jeito que eu mostrei para vocês, tiro e vou aumentar o batente aqui, fazendo novamente aquele procedimento que eu mostrei para vocês no vídeo passado. Eu vou aumentar aqui a distância do batente, abrir o batente mais. Quando eu quero encurtar, eu fecho. Quando eu quero aumentar, eu abro. Vou abrir o batente aqui até conseguir aquela curva assim, de 15 a 45. Então eu preciso avançar 30. Então eu tenho que fazer aquele procedimento que eu mostrei no vídeo passado, até a curva ficar com 30 de avanço. Ah não, ficou com 20, mas a marcha lenta tá legal, não tá balançando, não tá nada, deixa com os 20, não tem problema. Eu conheço um motor a gasolina que trabalha com 22 de ponto e o motor tá liso, tá fininho trabalhar. Aí cada motor é uma características, né? Motores que tem comando, eles trabalham com ponto mais adiantado, né? Motores originais, eles não trabalham com ponto muito adiantado, né? Não consegue trabalhar com ponto muito adiantado, né? Então eles trabalham melhor com ponto um pouco ali, não é atrasado, um ponto mais próximo do que seria original, né? Então eu recomendaria 15 inicial. No meu fica bom 15. A maioria dos Fuscas fica bom 15. Agora o final a gente só vai achar desse jeito que eu falei, no teste. Não tem como. Às vezes a pessoa pergunta, mas quanto está de final? O meu está 40. O meu anda bem com 40. Né? Com 32 agora ele está fraco, com 35 ele está fraco, com 37 ficou fraco, com 40 ele chegou no limite, né? Se eu adiantar mais, ele não vai ganhar mais nada. Com 40 eu consigo pegar uma estrada, apertar o acelerador, chegar nesse carro aqui, com o meu bom senso que eu tenho, né, de pneus diagonais no meu Fusca aqui, eu não passo com ele de 100. 100 é o limite ali, mas ele consegue chegar nessa velocidade mais rápido do que eu conseguiria se eu tivesse com o ponto mais atrasado, né? Então esse é o teste. Ainda não temos um padrão, né? E para conseguir, né? Uns vai conseguir andar com ele limitado, 32, aí vai depender da taxa de compressão do motor, que vai contar muito. Se eu tenho um motor lá que ele já está com 7,5 de taxa,
pegar um Itamar, você não vai. O Itamar, o avanço original dele é 21 aqui. Se você puxar aqui e fazer aquele teste, é 21 de avanço aqui. E ele de fábrica é regulado com 7,5. Então ele tem 28 apenas de avanço, né? Então já uma taxa de 7,5. Então se você pegar um Fusca Itamar, provavelmente você vai colocar 12,5 de avanço nele. Ele vai trabalhar lá com os seus 32, 33 de avanço, e ele vai trabalhar muito bem, porque ele tem uma taxa de compressão já quase adequada para esse combustível aí, né? Agora, esses antigos nossos com taxa de compressão baixa, eles vão pedir para adiantar mais, né? Agora, se você tiver com uma taxa de compressão mais alta, ele vai pedir redução, né? Então é assim, essa série desses 3 vídeos que eu fiz, o vídeo do carburador, o vídeo de encontrar o ponto e esse vídeo é para a gente conseguir adequar. Então não existe agora uma curva que se adapte melhor com esse combustível. Vai ter que ser achando, e achando é desse jeito que eu expliquei. Pode ser começar por base de que nesses carros originais aqui de 6.8 ele não vai usar menos que 35 graus de avanço aqui no centrífugo final. Então daí para cima, né? Então se tiver com distribuidor a álcool aqui que avança pouquinho, esquece. Vai ter que mudar esse distribuidor, trocar contrapeso, abrir batente para ele adiantar pelo menos até 35 ali. E vai ter que ir para mais, 40. No mínimo aí, 37, começa com 37 e vai adiantando o ponto na final. E isso é bom fazer com o motor bem aquecido. Se fizer com o motor frio, ele vai perder desempenho, ele vai enganar, porque você vai adiantar, ele vai ganhar desempenho. Só que com o motor quente, ele vai grilar. Então a gente tem que andar, né? Quase todas as literaturas falam, você anda com o ponto mais adiantado possível antes de detonar, né? Então nesse caso meu aqui, ele praticamente ele aumentou apenas 2,5 graus do original. Esse carro andava com 37 graus, o original ele foi para 40, mas o inicial ele ficou melhor com 15, então ele ficou de 15 a 40. Esse meu, né? É específico, esse carro meu específico, né? Então essa é a ideia, testem. Aí depois vocês colocam nos comentários aí qual foi o melhor ponto que o carro de vocês aí chegou, para a gente ter um parâmetro para discutir, né? Então espero que tenham gostado e até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado.